lá, pessoal. Aqui a gente continua, a gente segue avançando, tá certo? Então hoje a gente está entrando no tópico 3 do seu edital, tá? Se você olhar lá na parte de conhecimentos específicos, Regime Geral de Previdência Social, tópico importante, beleza? E aí, eu vou te levar para um raciocínio aqui durante a aula aqui, que vai ser extremamente importante para que você acerte as questões na prova. Beleza? Vamos lá, aqui é direto ao ponto, sem enrolação, a gente não pode perder tempo, tá certo? Muito pouco tempo daqui até a prova, tá bom? Vamos lá. Iniciando com uma questão sempre, para te levar para o raciocínio que a banca vai te exigir no dia da prova lá. Então vamos lá. Questão estilo Banca Sebrasp, tá? Dona Isaura, 67 anos, recém-diagnosticada com câncer de ovário em fase avançada, tá certo? Então grifa aí, o câncer de ovário em fase avançada, tá? Encontra-se em tratamento paliativo no Hospital do Câncer em Recife, certo? Dona Isaura nunca trabalhou, grifa aí, nunca trabalhou, certo? Formalmente. Nunca contribuiu com o INSS, grifa aí também, nunca contribuiu com o INSS. São informações relevantes, tá? Diante da gravidade da doença, sua filha solicita por canal remoto do INSS o benefício por incapacidade temporária, né? O B31, que a gente vai falar mais na frente. Possuindo toda a documentação médica comprovando a incapacidade, após realizar a perícia médica do INSS e mesmo com o parecer favorável da perícia, reconhecendo a incapacidade, Dona Isaura tem seu requerimento indeferido, negado, né? Com a alegação do setor administrativo do INSS de que faltava a Dona Isaura a qualidade de segurada, tá certo? Então o benefício, mesmo tendo incapacidade, o benefício foi indeferido, né, com a alegação de que faltava a Dona Isaura a falta de qualidade de segurado, né? Ela não era segurada da Previdência. Aí a banca te pergunta, né? É correto afirmar que o benefício foi indeferido corretamente pelo INSS? E aí, o que você acha? E aí a gente vai para a aula para você entender e poder responder a questão, beleza? Vamos lá. A partir daqui começam as dicas, né? Então perceba o seguinte, veja, a banca ela vai cobrar, tá certo? Nessa parte de regime geral de previdência social, que você tenha um discernimento e da diferença entre previdência e assistência social, tá certo? E isso vai ser o cerne, né, para a resolução de muitas questões, beleza? Então eu diria, eu marcaria esse slide aqui, tá bom? Porque ele é muito relevante para o raciocínio de toda essa parte inicial do regime geral de previdência, tá certo? Então vamos lá, para a grande dica aí, ó. A banca, ela vai cobrar nas questões o raciocínio do candidato sobre a grande diferença existente entre previdência, circula aí previdência, né, versus assistência social. Então, o aluno, você na hora lá, você precisa saber a diferença dentro da Seguridade entre previdência e assistência social, porque isso vai te ajudar a resolver muita questão e acertar muita questão, beleza? Então vamos lá, a gente vai começar falando, né, o que importa para a prova, né, sobre previdência social, tá certo? Então precisa gravar essas informações aqui sobre previdência e em sequência eu vou te mostrar o que é necessário, né, que você fixe sobre assistência social e depois no final eu faço um quadro comparativo entre as duas, tá bom? Então vamos lá. A previdência social será organizada sobre a forma do regime geral de previdência social, tá bom? Então grifa aí, ó, a previdência social, ela tem um caráter contributivo, risca aí, ó, contributivo, e tem filiação obrigatória. Então a previdência, ela tem um caráter contributivo e é de filiação obrigatória, tá bom? Observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e atenderá na forma da lei, certo? E atenderá na forma da lei o seguinte: a cobertura de eventos de incapacidade temporária ou permanente, desculpe, para o trabalho e idade avançada, tá bom? Então, a previdência, ela precisa cobrir os eventos de incapacidade, seja temporária ou permanente, tá certo? A previdência também, né, ela vai atender também a proteção à maternidade, em especial a gestante, grifa aí. A previdência, ela precisa também, né, proteger o trabalhador em situação de desemprego involuntário, tá bom? A previdência vai atuar também
sobre o salário família e sobre o auxílio reclusão, tá bom? Para os dependentes segurados de baixa renda. E a Previdência também vai atender também os casos de pensão por morte de segurados homem e mulher, cônjuge ou companheiro e dependentes. Beleza? Então, essas são informações que eu preciso que você grave para a prova no tocante à Previdência, tá? E a partir daqui, eu preciso que você grave os objetivos da assistência social, tá bom? Na assistência social, circula assistência social, né? A Seguridade vai atender essa pessoa independentemente de contribuição. Então, essa é a grande diferença para a Previdência, né? Enquanto a Previdência tem um caráter contributivo e filiação obrigatória, na assistência social, né, o serviço independe de contribuição. É a grande dica aqui para você levar para a prova, tá bom? E qual o objetivo da assistência social? Vamos lá para os objetivos da assistência social. A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, beleza? Grifa aí. O que mais? A assistência social tem objetivo. O amparo à criança e adolescentes carentes, grifa aí. Mais objetivo da assistência social. A promoção da integração ao mercado de trabalho, a habilitação e a reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. E aí, mais na frente você vai ver que entra aqui o auxílio inclusão, né? E mais sobre assistência social, né? Que tem por objetivo também a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por família, conforme dispuser em lei. E aí, pessoal, marca asterisco aqui nesse slide, né? Porque aqui vai entrar uns conceitos do BPC, né? Do LOAS, que a gente vai abordar numa aula específica que com certeza vai ter questão na prova sobre esse benefício, tá certo? Então, a assistência social tem também por objetivo a garantia de um salário mínimo, você grifa aí, né, mensal, a pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprove não possui meio de prover a própria manutenção. Beleza? Então, asterisco nesse slide aí. Vamos lá, avançando. Né? Eu fiz um quadro comparativo aqui, certo? Com as diferenças, certo? As grandes diferenças para a prova entre Previdência e assistência social, tá bom? Então, eu não vou ler aqui, mas você precisa assimilar essas diferenças. E a grande diferença, né, que vai fazer com que você raciocine ali entre as questões, tá bom? É que a Previdência, ela tem um caráter contributivo, enquanto a assistência social tem um caráter não contributivo. Beleza? Vamos lá, avançando. E aí, de forma objetiva, eu separei uns tópicos aqui que eu quero que você grave para a prova com relação à característica do regime geral de previdência social, tá bom? Se você olhar lá, isso aqui está no tópico 3 lá do seu edital, na parte de conhecimentos específicos, tá bom? Então, o regime geral de previdência, ele é público, grifa aí, ó, ele é público, ele é contributivo, ele é solidário, ele é de filiação obrigatória. No tocante à gestão, ele tem uma gestão quadripartite, tá bom? Que tem a participação do poder público, empregadores, trabalhadores e aposentados e pensionistas, certo? Só que o custeio dele, do regime geral de previdência, é tripartite, tá? Então, no custeio vai entrar o poder público, trabalhadores e empresas e empregadores. Beleza? Então, perceba que dentro do regime geral de previdência, você tem uma diferença aí, né, no tocante à gestão versus o custeio. E você tem que levar isso para a prova, tá? Enquanto a gestão é quadripartite, o custeio é tripartite. Beleza? Asterisco nesse slide aí. Vamos lá, avançando. Você vai gravar para a prova também, né, uma informação relevante sobre o INSS, né, que está inserido dentro do regime geral de previdência social. Vamos lá. O INSS é uma autarquia federal, tá certo?
E aí, né, em uma aula específica, eu vou definir para vocês o que é autarquia federal, tá bom? Porque isso costuma cair na prova. E aí, o INSS ele tem sede hoje em Brasília, tá bom? No Distrito Federal. E o INSS, que é uma autarquia federal, é um órgão vinculado ao Ministério do Trabalho e Previdência, que tem como ministro hoje o senhor Oliveira, né? Então, o INSS é uma autarquia federal, tem sede em Brasília, é vinculado ao Ministério do Trabalho e Previdência. E a finalidade do INSS qual é? Vamos lá. Promover o reconhecimento pela Previdência Social de direito ao recebimento de benefícios por ela administrados, assegurando agilidade, comodidade aos seus usuários e ampliação do controle social. Tá certo? E aí eu faço um parêntese, né? Para você que vai entrar agora no INSS, né? Enquanto servidor, a gente vai buscar isso aqui, tá bom? Então a gente sabe que o órgão hoje passa por algumas dificuldades, né? Mas o concurso visa exatamente isso aí, né? Recompor a força de trabalho, né? Mas, né, um dos focos do nosso trabalho lá vai ser garantir essa agilidade no atendimento segurado aí, tá bom? Vamos lá, avançando. Outras funções do INSS que eu quero que você leve para a prova, tá bom? Vamos lá. Emitir certidão relativa ao tempo de contribuição, tá bom? Grifa aí. Gerir o fundo do regime geral de previdência social, grifa. E o cálculo das contribuições previdenciárias, tá bom? E dentre outras funções do INSS, a gente tem a gestão do BPC-Loas, tá bom? Do benefício assistencial. A gente tem a gestão do auxílio inclusão, a gente vai falar em uma aula futura. E a gente tem a gestão, né, do Conselho Nacional da Previdência, que a gente vai falar sobre ele também, porque costuma cair em prova também, tá bom? Vamos lá. E aí, eu preciso que você leve para a prova, né, uma das finalidades do INSS, que é a gestão sobre esse conselho aqui, ó, que é o Conselho Nacional de Previdência, tá bom? Esse Conselho Nacional de Previdência aqui, vinculado ao INSS, costuma cair muito em prova. Eu preciso que você guarde essas informações, tá bom? Então, o que é o Conselho Nacional de Previdência? Constitui-se em órgão superior de deliberação colegiada, tá bom? Então, circula aí, ó, órgão superior de deliberação colegiada, contando com composição que atende ao princípio da gestão quadripartite da Seguridade Social, nos moldes do artigo 3º da Lei 82.1391, tá bom? Então, vinculado ao princípio da gestão quadripartite, tá bom? Da Lei 82.1391, existe a previsão, tá bom? Desse órgão superior, conselho aqui da Previdência, beleza? E aí em seguida aqui eu te dou as características que eu preciso que você leve para a prova sobre esse Conselho de Previdência, tá bom? Vamos lá. Esse Conselho Nacional de Previdência, tá bom? Ele possui 6 representantes do governo federal, você vai circular aí, ó. 6 representantes do governo federal, tá bom? Vamos lá, avançando. A gente, nesse conselho, a gente tem 9 representantes da sociedade civil, grava aí 9 representantes. E dentre esses 9, é importante que você saiba essa divisão aqui, ó. São 3 representantes dos aposentados, grifa aí 3 representantes de aposentados e pensionistas, 3 representantes de trabalhadores em atividade e 3 representantes de empregadores, né? Então a distribuição aí 3, 3, 3. Beleza? Vamos lá, avançando. Os membros do Conselho Nacional de Previdência e seus respectivos suplentes serão nomeados pelo Presidente da República. Grifa aí, ó, os membros do Conselho Nacional de Previdência serão nomeados pelo Presidente da República, tendo os representantes titulares da sociedade civil mandato de 2 anos. Então, grifa aí, ó, esses membros aí, eles terão mandato de 2 anos, podendo ser reconduzidos de imediato ao cargo, né, uma única vez, tá bom? Então, sobre os membros do Conselho Nacional de Previdência, né, eles serão nomeados pelo presidente, terão um mandato de 2 anos, podendo ser reconduzidos uma única vez, tá bom? De imediato. Beleza? Vamos lá, avançando. Outra informação relevante sobre o Conselho Nacional de Previdência que eu quero que você leve para a prova, tá?
O Conselho Nacional de Previdência, ele vai se reunir ordinariamente uma vez por mês, tá bom? Por convocação do seu presidente, não podendo ser adiada a reunião por mais de 15 dias, tá certo? Se houver requerimento nesse sentido. E poderá ser convocada a reunião extraordinária por seu presidente ou a requerimento de 1/3 de seus membros, conforme dispuser o regimento interno, tá certo? Então, poderá ser convocada a reunião pelo presidente ou requerimento de 1/3, risca aí 1/3 de seus membros, tá certo? Vamos lá, avançando. Ainda sobre o Conselho Nacional de Previdência, então perceba que eu deixei um tempinho aqui para falar sobre o Conselho Nacional de Previdência, né? Porque assim, pode marcar asterisco aí, né? Há alta probabilidade de chance de cair questão sobre o Conselho Nacional de Previdência, por isso que a gente está focando um pouquinho nele, tá? Aos membros do Conselho Nacional de Previdência, enquanto representantes dos trabalhadores em atividade, titulares e suplentes, é assegurada a estabilidade do emprego, tá bom? Da nomeação até 1 ano após o término do mandato de representação, tá bom? Só podendo ser demitidos por motivo de falta grave, regularmente comprovada através de processo judicial. Então, aos membros do Conselho Nacional de Previdência é garantida a estabilidade, circula aí estabilidade, tá? No emprego, até 1 ano, circula aí, ó, até 1 ano o término do seu mandato, tá bom? Só podendo ser demitidos por motivo de falta grave, circula aí falta grave, e desde que comprovada através de processo judicial. Informação importantíssima que eu quero que você leve para a prova, tá certo? E aí, a gente bota em tela a questão aí, e agora fica fácil, né? Então, a questão que a gente botou lá no final da aula, ela tá o quê? Correta, né? E aqui eu faço um parêntese, né, pessoal? Porque assim, isso é muito comum dentro do INSS, né? E às vezes as pessoas não entendem, né? E acabam pondo a culpa na perícia ali, quando na realidade não é, né? As pessoas às vezes requerem benefícios que estão vinculados à Previdência, só que aquela pessoa nunca contribuiu, nunca pagou o INSS, né? Então às vezes mesmo tendo uma doença grave, como Dona Isaura, acaba tendo um benefício indeferido ali porque ela não possui a qualidade de segurado. Tá certo? Então, a questão está correta, porque Dona Isaura, mesmo tendo essa doença grave aí, ela não tem qualidade de segurada, tá certo? Então, o benefício foi indeferido corretamente. Beleza? Pessoal, é isso aí. Forte abraço, a gente vai seguir avançando. Espero que você tenha baixado a apostila aí, tá bom? Falta pouco tempo para a prova, a gente não pode desanimar, tá bom? Um abraço.